Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Nunca foi sobre nós, irmãos. Sempre foi sobre aquilo que Ele quer, sobre aquilo que Ele é, sobre aquilo que Ele deseja para a sua vida. Você não é o motivo da bênção, você é o canal da bênção. A bênção passa por você para os outros. E quanto você mais deixa esse rio correr, mais Deus vai te dar. Teve uma época na minha vida que eu sabia 4 mensagens. Se me convidasse para um culto de 5 dias, eu estava perdido, porque eu só sabia 4 mensagens. Mas à medida que as pessoas foram crescendo na minha frente, as revelações foram surgindo. Porque, irmãos, é Deus quem faz. Você sabe que você não tem capacidade intelectual, nem emocional, nem física. Eu sei, eu tenho 57 anos. Eu sei que eu não tenho capacidade para fazer tudo que eu estou fazendo. Nem financeira, nem física, nem emocional. Às vezes eu estou tão cansado que quando eu acordo, eu fico pensando, eu levo uns 10 segundos para saber onde é que eu estou. Onde é que eu estou? No Rio? São Paulo? Em casa? Eu passo a mão, Iraci, estou em casa, a Iraci está aqui. Mas eu não tenho que fazer o que eu sei, eu tenho que fazer o que Deus mandou. Porque o benefício de Deus está na obediência. Para a gente terminar, abra comigo Oséias capítulo 2, versículo 14 ao 16. Diz assim: portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como nos dias em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela não me chamará mais de meu mestre, mas me chamará de meu marido. Sabe, essa palavra de Oséias, ela tem falado muito comigo nesses dias. Esses dias de perseguição, nesses dias de calúnias. Sabe, eu recebi uma ordem de Deus. Te joga no chão, te humilha. Mas, Senhor, eu não fiz nada. Ele disse, eu também não fiz. Se humilhe. Por mim, pela igreja. Morra. E eu comecei a estudar Oséias. Oséias, Deus mandou ele casar com uma prostituta. E Deus mandou ele gerar filhos com ela. E depois que ele gerou filhos, Deus disse, agora devolve ela para a prostituição. E ela voltou a se prostituir. Depois Deus disse, pega ela de volta. Se case com ela. E ele se casou, e depois Deus disse, volte com ela para a prostituição. Por quê? Porque eu quero mostrar para Israel que mesmo ela se prostituindo, eu a amo. Nós precisamos nesses dias de profetas que encarnem a mensagem, irmãos. Deus mandou Isaías andar com as nádegas de fora para mostrar para Israel que a nação estava nua. Deus não permitiu Jeremias se casar para mostrar para a nação que Deus não se casaria com uma nação desviada. Deus matou a esposa de Ezequiel para dizer para a nação que a nação estava morta. Irmãos, e profetas que baixam mensagem no Google, nas Bíblias de estudos, Ctrl+C, Ctrl+V. Não, nós precisamos nesses dias de homens e mulheres que encarnam a mensagem, que queiram viver na íntegra o que o Senhor está falando para essa geração. Alguém que carregue no seu corpo as marcas do Evangelho.
Alguém que diga, eu carrego no meu corpo as marcas do Evangelho. Quando você chegar na eternidade, que você olhar no lado direito, você não vai ver um anjo lá, você vai ver um homem. Um homem com cicatrizes, não é com troféus na mão. Não é com medalhas de honras. O troféu dele sou eu. O troféu dele é você. Você vai olhar para Jesus e você vai ver marcas. Porque troféus, diplomas, sinalizam o que eu aprendi. Mas cicatrizes sinalizam que eu venci. Evangelho, irmãos, é para quem vence a si mesmo. Nós precisamos, essa terra precisa de homens que encarnam a mensagem. O Senhor diz para a sua igreja, você não vai me chamar de mestre, você vai me chamar de meu marido. Ou seja, nós vamos ter intimidade, nós vamos dormir juntos. Nós vamos gerar filhos juntos. Multidões, irmãos, são sedutoras. Sabe que os profetas estão morrendo mais por popularidade do que por perseguição? Perseguição não para a profecia, irmão. O que para a profecia é a popularidade. Irmãos, Jesus me disse, nesses dias de sofrimento, ele disse, Luiz, filho, a rejeição da multidão vai te empurrar para pessoas específicas. E como tem sido sobrenatural, irmãos. Falo aos pastores aqui. Como tem sido sobrenatural esses dias. O Senhor disse, sai da internet, sai dessa diarreia mental. Se esconde em casa. Ore, jejue. Eu quero construir algo em você, mas eu preciso derrubar algumas coisas em você primeiro. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. É no deserto onde o fogo queima, aonde Deus fala. Não evite o deserto. Cutuque alguém que está do seu lado e diga, não evite o deserto. Não evite, não trate o deserto como algo temporário. Não trate o deserto como um lugar improdutivo, um lugar de insegurança, de medo, não. Lembra-te por todo o caminho que eu te fiz passar pelo deserto, Deuteronômio 8, versículo 3, para te deixar ter fome, para te humilhar, mas para te dar um maná que tu ainda não conheces e nem que teus pais conheceram. Para que tu saibas que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que eu diria a São Gonçalo hoje? Eu diria, São Gonçalo, corra para o deserto. Corra para o deserto e fique lá até que a palavra de Deus seja construída no seu espírito. Porque Deus vai levantar. Ele não vai trazer ninguém de fora, não. Os profetas de São Gonçalo já estão em São Gonçalo. Os homens que Deus vai levantar, as mulheres que Deus vai levantar. Eu, Dario, nós que viemos de fora, só viemos despertar vocês e dizer, acordem, São Gonçalo. Deus os chamou. Os homens prósperos já estão aqui. As pessoas que vão investir milhões no reino de Deus já estão aqui sentadas. As pessoas que vão enviar seus filhos, quem sabe essa criança que está no seu colo será o próximo missionário enviado às nações. Não evite o deserto. Eu sei que o deserto não oferece popularidade, não oferece fama, não oferece influência, conforto ou sucesso. Entretanto, o deserto oferece uma coisa que você não acha em outro lugar: a comunhão com Deus sem distração. Uma comunhão com Deus sem exibição. Uma comunhão com Deus sem distração. Não tem ninguém para te aplaudir, não tem ninguém para dizer, oh! Mas Ele vai estar lá. Eu te atrairei ao deserto e falarei no teu coração. Vou te devolver as vinhas, vou te dar alegria. E sabe de uma coisa? Você não vai me chamar de meu senhor, você vai me chamar de meu marido. Porque a gente vai gerar filhos juntos. Aleluia! Aleluia! Glória ao nome de Jesus.
Isso é a verdade que Deus tem falado comigo nesses dias. Então não diga eu estou passando, diga eu vou viver ali. Eu vou viver. Eu vou viver ali. Vai ter horas que você vai ter que parar tudo, desligar tudo. Não veja o deserto como uma estação temporária, eu repito. Não veja o deserto como uma estação temporária para dias ruins. Aí eu vou ficar aqui, mas só até chegar a boa estação. Não. Eu vou te falar, cara, quando você... Eu vou te falar. Eu já estive em tantas nações pregando o evangelho. Mas nada é comparado com aquele lugar. Eu já vi milhões de pessoas se converter a Cristo. Eu já tive em auditórios onde a unção era palpável e tocável. Mas nada comparado àquele lugar. Um lugar de comunhão permanente, sem distração. Um lugar que ninguém te chama de apóstolo, de pastor. Um lugar que é só você e ele. Um lugar que ele põe a vida dele em você. Paulo disse, grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Aleluia. Mas eu vou para o deserto então. Olha, um chamado para o deserto não é um chamado ao isolamento. Deus não te chamou para se isolar de todo mundo, não. Você vai lá, recebe, vem aqui e joga. Corre para lá, recebe, vem aqui e solta. Recebe essa palavra. Não é um chamado ao isolamento, não é um chamado ao abandono da família. Não é um chamado para viver sem relacionamento. Um chamado ao deserto é para viver uma vida sem distrações. Deus não tem problema que você tenha outros hobbies. Deus não tem problema que você tenha outras fontes de alegria. Mas a Bíblia diz que plenitude de alegria é só na sua presença. Plenitude de alegria você vai ter na presença de Deus. Abraçar o deserto requer de nós uma mudança profunda de mentalidade. E essa mudança de mentalidade significa que eu terei que adotar medidas de valores que essa terra não vai entender. Essa terra não vai entender, cara. Não adianta você querer explicar com palavras o que você está vivendo no Espírito. Não adianta. É um caminho totalmente diferente desta cultura proeminente de sucesso. Eu não sou franciscano, irmãos. Não. Eu quero ver a igreja fluindo. Eu quero ver a igreja cheia. Eu quero ver pessoas no chão. Eu quero ver pessoas tentando entrar e não conseguir porque não tem mais espaço. Eu quero isso, irmãos. Mas nada é comparado a um lugar na presença de Deus sem distrações. Então chega a hora de parar de olhar para o deserto como algo a ser evitado. Mas é um ambiente de processo e de destino. Experimente, principalmente você que é casado, pegar na mão da sua esposa, entrar num quarto e ficarem ali quietos. Porque oração não é para dar conselho para Deus, é para ouvi-lo. Oração não é para dizer o que Deus tem que fazer como se ele não soubesse o que fazer. Oração é para ouvi-lo. Fique quieto até que a vida dele seja construída em você. Não dá para ter um estilo superficial. Chega de pregadores superficiais, irmãos. Que vão ensinar passos para você conquistar, vão ensinar passos para você fazer. Vão dizer, vão tentar provar para você um evangelho antropocêntrico, onde você é o centro das atenções. E você não é, irmão. O evangelho é cristocêntrico. Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia. Mas eu estudo a Bíblia. Não é a Bíblia que você tem que conhecer, é de quem a Bíblia está falando. Não é só estudar a letra, mas ouvir a voz que ela tem para você. Ouvir a voz das Escrituras. Descubra o prazer de viver num ambiente onde muitos temem estar. Abrace esse caminho de vida, de constante formação. Constante formação, irmãos. Sua teologia vai mudar. Sua medida de amor vai mudar.
A sua forma de enxergar pessoas vai mudar. Você vai ver pessoas diferentes. Se não for agora, irmãos, não pense que Deus vai parar em você. Se você não quiser agora, Deus vai levantar uma geração que queira. Mas Ele não vai parar, Ele continua. Está surgindo uma igreja madura, você crê nisso? Eu creio nisso, irmãos. Está surgindo uma igreja madura. Uma igreja que quer mais. Esses dias alguém falou assim para mim, pastor, por que as pessoas não caem mais na unção? Eu disse, porque agora Deus está derrubando elas por dentro. Agora quando a unção vem, não precisa mais de uma mão na sua cabeça para te empurrar. Você mesmo se joga no chão. Tem uma irmã lá no Mevan. Ela congrega com a gente há muitos anos. Desde que começou há 23, 24 anos atrás a igreja. Esses dias eu estava pregando. Ela falou assim para mim, pastor, posso falar uma coisa? Eu digo, pode. Ela disse, essa mensagem o senhor já pregou faz uns 15 anos, né? Eu digo, faz. Ela disse, eu sabia, tenho anotado na minha Bíblia. Eu disse, que bênção. Oh, meu Deus, outro. Se ficar dando para mim, eu vou pregar a noite toda, meu irmão. Ela falou assim, eu percebo uma coisa que o senhor repete as mensagens, né? Eu digo, de vez em quando eu repito, sim, eu tenho que repetir, né? Ela disse, eu vejo que o senhor de vez em quando repete, que eu anoto na Bíblia. Pastor, por que o senhor repete as mensagens? Eu disse, porque vocês repetem o pecado. E porque vocês repetem o pecado, eu tenho que repetir a mensagem. Eu queria já estar falando de outras coisas. Eu queria estar falando de unção, de presença de Deus. Eu queria estar falando da sua glória, da sua Shekinah, do seu cabode. Mas a gente tem que repetir muitas mensagens, porque o pecado vai sendo repetido de geração em geração. Hoje sabe o que as pessoas dizem? Dizem assim, acho que foi tu, né, Luciano, que falou lá na igreja, né? Foi tu, sim. Nós tivemos uma escola agora, o Lu falou isso. As pessoas dizem, porque parece que hoje não cai mais demônio. Não, porque o demônio hoje das pessoas estão na fofoca. Estão no falar mal dos outros. Esse demônio não se manifesta. Mas por que as pessoas não caem mais endemoniadas? Porque o demônio agora está enrustido na fofoca, na maledicência, na ingratidão. Irmãos, as coisas não mudaram. Não pense que a igreja perdeu o seu poder. Não pense que o evangelho perdeu o seu poder. O evangelho continua sendo uma contracultura. E o evangelho não vai se hospedar em nenhuma cultura, porque ele não é hóspede, ele é juiz. O evangelho chega para mudar a cultura do lugar. Todo lugar onde o evangelho é pregado vai mudar a cultura, vai mudar a vida das pessoas. Ele não vem para se hospedar em lugar nenhum, porque ele não é hóspede de nenhum império, de nenhum sistema, de nenhuma performance. O evangelho é uma contracultura. Eu oro por uma igreja madura que não será elite, mas pelo contrário, ela será serva de todos. Eu oro por uma igreja extravagante. Uma igreja extravagante que vai entender o que é ser igreja, não só ir à igreja, mas vai entender o que é ser a igreja. Deixa os mortos enterrar seus mortos, irmãos. Mas Isaías fala no capítulo 32, versículo 8, que os nobres projetam coisas nobres e por nobres atos eles perseveram. Vai chegar um tempo na sua vida que vai ser difícil ser nobre. E se você quiser ser nobre, você vai ter que perseverar. Quem persevera são os nobres. Vai chegar um tempo na minha vida e na sua vida que vai ser difícil ser nobre. E o evangelho não é para livrar você do sofrimento presente, mas é para livrar você do sofrimento eterno. Então esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória. Não está para se comparar, irmãos. Se prepare, meu querido. Se prepare para os próximos dias. Eu vou repetir, se prepare para os próximos dias. Porque o trabalho das trevas não é tirar você da igreja, é tornar a gente carnal e natural.
tornar a gente incrédulo. Um dia, eu termino aqui, o pai de um menino trouxe um menino para Jesus expulsar o demônio do menino. Jesus estava no monte, Mateus capítulo 17, Jesus estava no monte com Moisés, com Elias, com Pedro, Tiago e João. Lembra da transfiguração? E os discípulos estavam lá e o pai do menino trouxe o menino para expulsar o demônio do menino. Mas os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino. Jesus desce do monte. Quando ele desce do monte, ele diz: ó, geração incrédula, até quando eu vou ter que suportar isso? Jesus conversa com o pai do menino. E o pai do menino explica: meu filho, o diabo pega ele, joga ele no fogo, joga ele na água. E Jesus chama o pai do menino, pega o menino, expulsa o demônio, desce aquele temor. Vai todo mundo embora. Quando chega em casa, todo mundo, com medo de perguntar. Fica meio... Aí um discípulo pergunta assim: mestre, por que a gente não pôde expulsar o demônio do menino? Aí Jesus disse: é porque essa casta só sai como? Com jejum e oração. Aí a gente ouve isso, lê isso, a gente pensa assim: então eu vou orar e jejuar para Deus me usar para expulsar demônio. Só que Jesus não estava falando do demônio do menino. Jesus estava falando da incredulidade dos discípulos. Ele disse: essa casta só sai com jejum e oração. Não é a casta do menino, é a casta da incredulidade de vocês. E aí a gente ora e jejua para Deus usar a gente. Irmão, eu vou te falar uma coisa séria e eu termino aqui. Quando você vai nos Estados Unidos, você percebe lá muitos irmãos brasileiros. Eles estão lá há muitos anos. Eles não falam inglês, mas eles se comunicam. E porque eles se comunicam, eles acham que falam inglês. Mas eles não falam inglês fluente. Mas eles se comunicam. Por quê? Por que eles não decidem aprender mais inglês? Por quê? Porque se você ficar 3 a 5 anos nos Estados Unidos sem aprender inglês, você não aprende mais. Se acostuma a se comunicar, mas não aprende. Sabe que no Evangelho é a mesma coisa? Você tem um período para ser transformado. Se passar esse período, você se acostuma a viver na igreja sem ser transformado. Você se comunica. Você tem uma linguagem evangélica. Mas você não é mais transformado porque você acostumou a viver assim. Você dizima, você oferta, você vai no culto, você fala em línguas. Você levanta as mãos, você adora e chora. Mas você não nasceu de novo. O que eu estou falando é muito pesado. Mas é necessário nascer de novo. Porque um novo céu está sendo preparado. E uma nova terra está sendo preparada. Para quem? Para quem nasceu de novo. Fica de pé comigo, meu querido. O tudo de Deus só funciona para quem entrega tudo para Deus. O tudo de Deus só é funcional para quem entrega tudo para o Senhor. Deus não vai dar tudo até que tenha tudo da gente. Tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que é em mim, bendiga o seu... Pode deixar acesa, irmão. Pode deixar acesa. A gente acha que se apagar a luz vai ficar mais espiritual, mas não vai não. Não é o ambiente que me torna espiritual.
Sou eu que transformo os ambientes. Adão caiu no paraíso, mas Jesus venceu no deserto. Quem torna o ambiente espiritual sou eu. Você pode ser espiritual no shopping, no cinema, no seu leito com a sua esposa. Você pode ser espiritual. Chega. Quero orar para a gente. Eu tenho muita esperança na igreja brasileira. Tenho esperança, irmãos, na igreja brasileira. A fome no Brasil é muito grande. Qualquer lugar que você vai, há um mês atrás a gente estava em São Luís do Maranhão. Semana passada a gente estava em Fortaleza. Tem uma fome nessa nação pela presença de Deus, irmãos. Sabe que nem as pessoas, elas querem mais oba-oba. As pessoas não querem mais oba-oba, irmãos, elas estão cansadas de promessas infundadas. Elas estão cansadas que se eu fizer isso, Deus vai fazer aquilo. As pessoas querem Jesus. Elas estão com fome e sede de um avivamento. Mas eu vou repetir, avivamento não está num lugar, está em alguém. Avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. Avivamento não é quando você sai alegre com o pregador, é quando você sai triste com você mesmo. Avivamento é quando você tem uma mudança de paradigma, uma mudança de mente. Porque muitas pessoas entregaram o coração para Jesus, mas ainda servem com a sua mente o diabo. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu estou com esperança na igreja brasileira. Sabe, eu me sinto a geração de Isaac. A geração do meio. Que vai unir os irmãos mais velhos e os irmãos mais novos. A minha geração é a de Isaac. Que vai unir Abraão e Jacó. Vai juntar Abraão e Jacó. É a geração do sacrifício. É a geração que vai para o altar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Aleluia. Tenha esperança na igreja, irmãos. Eu vou te pedir uma coisa, não vá para a internet falar mal da igreja. Não vá para a internet falar mal de pastores. Deixa os mortos enterrar seus mortos. Não ataque pessoas. Não pense que falando do pecado dos outros você vai se livrar dos seus. Porque esse é o melhor lugar para esconder pecado, é no pecado dos outros. Esse é o melhor lugar para esconder problemas, é no problema dos outros. Deixa os mortos enterrar seus mortos, irmãos. Tenha esperança. E quando alguém falar da igreja, diz: não toque na noiva do cordeiro. A noiva é do noivo. Eu sou só amigo do noivo. Ah, mas ela está doente, ela está morta. Mas se ele quiser ressuscitá-la, hey, ela é Deus. Eu vou te atrair para o deserto, minha noiva. E eu vou falar no teu coração. Eu vou te devolver as vinhas. A alegria vai voltar para você. Eu vou te devolver os vales e os montes. E você vai me chamar de meu marido. Nós vamos ter intimidade e prazer juntos. Ah, irmão, eu ia pedir, sai do seu lugar. Nem que seja 2 passos, vai dar 2 passos para frente. Tome uma atitude nessa noite. Diga: eu quero isso, pastor. Eu não quero um evangelho fake. Eu não quero um evangelho onde não tem cruz. Eu quero um evangelho com cruz. Eu quero um evangelho com sacrifícios. Eu quero um evangelho que me custe alguma coisa, que me custe algo, que me custe alguma coisa. Eu quero um evangelho que eu tenha que deixar alguma coisa para trás.
prega o evangelho que eu tenho que deixar alguma coisa para trás. Sim, 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 sim. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe.